A Netflix não custa R$ 25,90 por mês, ela custa o seu tempo. As redes sociais não são gratuitas, elas custam o seu foco. E não são só 2 horinhas de filme no final de semana que você está botando para você se distrair um pouco. É de fato tudo aquilo que poderia ser criado naquele momento que você joga fora. No vídeo de hoje eu vou te falar dos principais vilões da sua energia e te mostrar como você pode redirecionar isso para fazer dinheiro, não com exemplos científicos e muito teóricos, e sim com a minha própria prática, e o que me permitiu mudar de vida completamente, mesmo tendo pouco tempo, mesmo ainda estando na escola, cheio de vícios e querendo sair no final de semana, querendo isso e querendo aquilo. Então bora pro vídeo. Eu não sei nem se isso vai ter corte, porque esse vídeo é para ser direto e reto, com uma mensagem muito simples e clara para todos vocês. Então, eu quero explicar quais são os seus principais vilões de energia que te fazem perder tempo, perder dinheiro e continuar pobre. Então, vamos para o conteúdo. Bom, o primeiro que eu tenho para te dizer que é o seu principal vilão, e querendo ou não, você está consumindo um conteúdo agora e você precisa entender como isso pode ser usado ao seu favor, são as redes sociais. E se você for parar para pensar, as redes sociais são muito boas, elas geram muita dopamina, que a gente já vai falar sobre isso, e elas são de graça. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Ora, nem tudo nessa vida é de graça. Como já dizia meu pai, nada é de graça nessa vida. E se alguém está te dando alguma coisa de graça, você deveria desconfiar. E no caso das redes sociais, o seu ativo é a sua atenção. Então, se você não paga pelo produto, você é o produto, o que é o caso das redes sociais. A sua atenção é o que as redes sociais vendem para as grandes empresas ou para anunciantes comuns. Então, você troca a sua atenção em troca de dopamina no teu cérebro, o que te faz ficar cada vez mais viciado e mais letárgico, sem agir. Porque você fica no Instagram vendo vidas perfeitas, homens perfeitos, mulheres perfeitas, enfim, você fica vendo uma vida idealizada, longe da sua realidade, se comparando e ficando cada vez mais paralisado. Ou seja, é um grande vilão da sua energia. E as redes sociais geram muita dopamina no teu cérebro, o que te faz, pouco a pouco, fazer com que os seus receptores de dopamina estejam cada vez mais desregulados. O que seria isso? Olha, o teu cérebro está acostumado assim, vamos pensar no homem da época das cavernas. O que gerava dopamina para ele? Pô, era o cara conseguir caçar a comida dele no final do dia, esquentar a comidinha, ficar olhando as estrelas, ficar de boa, dar uma caminhada, pegar um sol. Isso gerava dopamina, gerava uma série de hormônios. Não sou nenhum neurocientista aqui para falar sobre isso com forma de propriedade, mas eu tô aqui para falar da minha realidade, né? Então, bom, no passado o ser humano tinha certos estímulos de dopamina que foram completamente desregulados atualmente, onde uma tela de celular faz uma criança ficar vendo a musiquinha o dia inteiro, faz um adulto ficar o dia inteiro vendo bunda no TikTok. É exatamente isso que rouba a sua energia. E eu quero que você entenda isso. As redes sociais são para serem usadas ao seu favor, e para isso você precisa entender o que eu vou te falar exatamente agora. Quando eu comecei a querer ganhar dinheiro com a internet, pesquisar sobre o que poderia mudar minha vida, eu tomei uma decisão muito drástica e até mesmo perigosa, que foi fazer o seguinte: excluir o meu Instagram. E daí você vai falar, porra, você é um hipócrita, porque hoje você produz conteúdo no Instagram. Então, exatamente por isso que eu produzo conteúdo, porque não existia um conteúdo tão simples, claro e objetivo e tão edificador como o meu é hoje. E o que eu percebi é que no Instagram era futilidade, era namorinho, era besteirinha. E eu, com 14 anos de idade, decidi apagar o Instagram para parar de me comparar com os outros e começar a construir algo que realmente importava. E se você não sabe, eu fiquei mais de 1 ano sem mexer no Instagram. No máximo, eu baixava ali no celular o Instagram uma vez por semana, ficava 10 minutos e falava assim, cara, isso aqui é uma merda. Então, o que eu fiz foi levemente me afastar e perceber o quão danoso aquilo era ao meu cérebro, aos meus receptores de dopamina. E perceber que sem o Instagram eu tinha muito mais tempo, eu tinha muito mais energia e poderia focar em construir o que eu de fato queria construir. E foi isso que eu fiz na época. Então o seu primeiro vilão sempre vão ser as redes sociais. E meu conselho para você de coração não é necessariamente para ser tão drástico como eu, porque tem muito conteúdo bom na internet e de fato eu mudei a minha vida através do conteúdo que eu consumi do pessoal da internet, seja da gringa, seja até mesmo do Brasil. Então, o meu conselho para você é: aprenda a metrificar o tempo que você passa nas redes sociais. Se elas forem usadas ao seu favor, maravilhoso. Mas tem uma hora do seu dia que não importa o quão bem intencionado você seja, você vai cair numa armadilha e vai acabar indo pro lado errado. Então, o primeiro conselho do seu primeiro vilão são as redes sociais. E eu sugiro que você aprenda a se manter um pouco mais distante, com um olhar um pouco mais crítico, entendendo que aquilo é feito exatamente para te manipular. E para isso você precisa ter inteligência emocional. E é isso que a gente tenta desenvolver aqui. O segundo vilão do seu tempo é aquela aba anônima. É aquilo que você abre quando não tem ninguém por perto, que se chama pornografia.
Ah, isso é um tabu muito grande na sociedade, não fala disso. Cara, presta atenção. Se você for olhar nos antepassados, assim como eu falei do homem das cavernas gerando dopamina, não faria sentido nenhum uma pessoa sentir prazer, sim, prazer, eroticamente falando, ver uma pessoa numa tela de celular. E a pornografia, ela canibaliza o sexo e ela transforma todas as relações humanas em apenas algo carnal e não algo transcendente. Eu não estou aqui para falar, para pregar religião nem nada do tipo, estou aqui para falar a lógica, que é, não faz sentido, tá? Se você for parar para pensar, claro, todo mundo já foi viciado nisso um dia, principalmente homens, né? Então, não faz sentido, logicamente falando, duas pessoas e você assistindo da tela do seu celular, sem falar dos inúmeros fetiches que são criados a partir disso. Então, é algo muito, mas muito danoso. Não só a sua saúde mental, no sentido de relações interpessoais, relações sociais, a forma que você vai observar as mulheres, se você for homem no caso, que acaba enxergando elas como um pedaço de carne, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas sim outro mérito, que é exatamente o seu tempo, a sua atenção. A pornografia pode sim estar te deixando pobre, porque ela te deixa viciado, ela te torna refém. E sim, existem estudos que mostram que o cérebro de uma pessoa viciada em pornografia é semelhante ao de uma pessoa viciada em cocaína. É claro que eu não estou fazendo essa comparação. Pornografia é igual a cocaína. Eu já vi gente falando, um absurdo também. Porque a cocaína destrói de fato a vida da pessoa e da família dela. Mas a pornografia tem um efeito cerebral semelhante. Por isso que fica aqui o meu conselho. E se você consome, fica o meu conselho para você começar a lutar contra isso. Não é um processo da noite pro dia. Não é, hoje eu vou parar e nunca mais vou olhar. Pronto, não é assim. É um processo. Você vai ser tentado várias vezes. Só que você precisa ativar um pininho na tua cabeça que você sempre, na hora que você pensar em cair nesse tipo de coisa, fala assim, cara, isso não é certo. Isso não é certo moralmente, isso não faz bem pra minha cabeça, isso não faz bem pro meu corpo, então eu vou deixar isso de lado. Pelo menos por enquanto. Amanhã eu faço. E daí você vai percebendo que isso não é tão importante assim. E isso rouba o teu tempo, rouba a tua energia, rouba a tua atenção. Então, o segundo ponto se chama pornografia. E o terceiro se chamam notícias. E as notícias, querendo ou não, elas têm um papel muito dual na nossa sociedade. Porque enquanto muitas pessoas acham que é essencial você consumir notícia para ficar informado, outras têm a plena convicção de que quanto mais notícia você vê, mais burro você fica. E eu participo desse segundo grupo. Porque eu acredito que existem algumas notícias que são quase impossíveis de você não saber o que está acontecendo. Um exemplo, a PL das fake news, ou PL da censura que está rolando agora, que o Congresso quer subir e, de certa forma, eles têm um controle sobre as redes sociais. Claro, preste atenção, você vai saber disso de qualquer jeito se isso for de fato aprovado. Você não precisa todo dia assistir o Jornal Nacional, abrir a Globo.com, abrir o G1, abrir o Dia, abrir o Choquei no Twitter. Você não precisa ficar acompanhando isso. Isso só vai fazer a sua cabeça ficar cada vez mais burra, porque os jornais vão manipular a sua mente para pensar como eles querem. E é por isso que jornal só tem desgraça. E eles têm que pagar boleto, então também não julgo o lado deles. Eu julgo o seu lado, que continua sendo manipulado por notícia e querendo o tempo inteiro ver desgraça para você sentir dopamina e achar que você está sabendo de alguma coisa super relevante. O que de fato só destrói sua alma, te faz perder tempo, enfim, uma série de coisas. Então, as notícias são o terceiro e último vilão. E como bônus, eu preparei para vocês algumas coisas que podem te ajudar nesse detox de dopamina, nessa mudança de hábitos de vida. Porque eu sei que não é fácil. Eu já passei por tudo isso que eu falei e eu sei que é muito difícil você, como homem, começar a abrir os olhos para isso. Entender o quão malévolo isso é para sua vida. Então, o bônus aqui para vocês seria o número 4, que é comece a fazer atividades físicas. Irmão, não importa se é chegar no teu quarto e fazer polichinelo, não importa se é você sair para correr na rua, não importa se é você levar teu cachorro para passear, se é fazer flexão, se mexe, bota o teu corpo em atividade, porque isso vai te fazer entender o que é o mundo real e não um mundo de videogame, um mundo de ilusões. Então, aprenda a tornar todas aquelas relações que a internet trazia como algo totalmente virtual em algo real, onde você vai perceber o real valor das coisas. Que é estar com a sua família, que é dar uma caminhada numa praça, que é ir num parque, e isso é de fato o valor da vida. Bom, se você gostou do vídeo, eu tentei ser o mais breve possível, e aqui nesse canal a gente fala sobre não só desenvolvimento pessoal, mas sobre mercado financeiro, o mercado que mudou a minha vida por completo e pode te ajudar a atingir as mesmas coisas. Se você não quiser perder esse conteúdo, se inscreve, clique em gostei, adiciona aos favoritos, faz o que você quiser, manda pro teu tio, pra tua prima, pra tua avó, que fica vendo notícia através de desgraça, vê da Atena, vê Marcelo Rezende, que já faleceu, fica com Deus, enfim. Tamo junto, é só o começo, até o próximo vídeo. Fui!